eu peço a atenção de todos e quero fazer um agradecimento especial para o Alexandre Zadra. O Alexandre Zadra, sem nenhum confete, e ele sabe, todos nós sabemos disso, é uma autoridade na questão de estudo de cruzamento industrial e é prático, é o homem que vai lá na roça, que vê o cruzamento, que vê o Nelore com o Cenepol, com o Mangos, com o Brangos, etc. e tal. E eu pedi a ele que ele viesse fazer essa palestra dele para mostrar e contar para nós, dentro dessas andanças e especialidade e experiência que ele tem, como que o Cenepol tem se comportado nos resultados de cruzamento com Nelore, com Angus, com não sei quem, com Girolando, virou leiteiro, não virou. Então, ele é uma pessoa, sem nenhum confete, como eu disse, muito sabedor dessas experiências práticas, aonde vem complementar o que o Mauri e o que o Gilberto e o professor Zé Fernando aqui apresentou como coisas que, da parte da evolução genômica, genética e tal, mas tudo acaba lá na fazenda. Eu quero saber se, de verdade, aquele touro top 01, isso, aquilo outro, deu o cruzamento que a gente quer, usando o nosso slogan, do pasto ao prato. O Cenepol é simples e lucrativo. Então, o doutor Alexandre Zadra, que eu carinhosamente chamo de Zadra, porque desde 1900 de bolinha que a gente já tem conhecimento, e, mais uma vez, ele vem engrandecer as nossas palestras, então, fique à vontade para fazer o que você desejar. E, ao longo, se você permitir, eu quero te provocar. Pode? Na hora. Então, eu vou te dar umas espetadas, graça, tudo bem? Então, tá bom. Eu já tive autorização, então deixa comigo. Tá. Obrigado, Tamar. Celcinho, obrigado pelo convite. Que bucha, hein? Vocês foram me arrumar. Meu Deus, depois da Mauri e do Gilberto, o que eu tenho para falar depois desses caras? Bom, a minha palestra, ela não tem números, ela tem fotos. Então, o que eu vou tentar passar para vocês? O Itamar sabe assim, eu participei, eu tenho uma parte da participação da entrada do Cenepol no Brasil, primeira visita, quem fez fora do país para trazer touros para o Brasil, eu que fiz com o Everardo da Alta, eu trabalhava lá, fomos lá no Zé Pereira, escolhemos o Tyson, o Vulcan, eu escolhi com ele lá os 5 touros, no outro dia fechou a importação, cerrou a importação de Paraguai por aftosa. E aí, o que aconteceu? Eles tiveram que ir para os Estados Unidos comprar, né, com Arantes, com o seu João, com o Ricardinho, e até com o Luiz Otávio, né? O Luiz Otávio, o falecido Luiz Otávio. E eles foram lá e trouxeram Profit. Primeira importação foi Nocona, Profit, Redeemer e... são 4. Né? Primeira importação, na verdade, foi Nocona e Profit. Depois veio o Redeemer e o 4º touro eu me esqueço. E o Rust. Isso, o Rust. O segundo, o terceiro foi Redeemer e Rust, exatamente. E aí, então eu fiz parte do time, da família Cenepol desde cedo. E aí o Dr. Frisch veio, só para vocês saberem, o que eu vou falar com vocês de cruzamento não é teórico. O Dr. Frisch veio para o Brasil, ele desenvolveu, junto com a gente, o sistema Frisch de cruzamento, era um sistema rotacionado de 4 raças, entrando também lá um composto americano, Rotlander, então era Nelore, Red Angus, Cenepol e Rotlander. Nelore, um rotacionado. E eu era o responsável por apresentar para o Brasil o sistema Frisch, depois que ele foi embora. Tive a oportunidade de ficar 15 dias com o Dr. Frisch aqui no Brasil, aprendendo muito. Então, eu vi o que o Cenepol faz no campo. E mais do que isso, eu vi o que ele faz sobre a matriz brasileira. Quem que é a matriz brasileira? Nelore. Por isso que só tem a crescer. Por isso que o Cenepol, ele cobre no campo e ele cobre a matriz que tem um tamanho ideal para ele. Então, antes de começar tudo, qual é a melhor raça para cruzamento que todo mundo fala? É o Angus. Então, pega o Angus, joga numa meio sangue Angus, vê se é o melhor. Não é.
porque vai dar um macaquinho cabeludo assim. Então é melhor? Não é. Não existe a melhor raça. Eu já cheguei a trabalhar com 37 raças, não no mesmo sistema, lógico, mas já no mesmo ano eu trabalhei com 37 raças de cruzamento e vendo. Eu estou há 32 anos, o único cara que segurou a bandeira nesse país em 2000 de cruzamento, está aqui, ó, ficou segurando a bandeirinha lá igual um idiota. Porque todo mundo era Nelore, que nem agora. Agora é Nelore. Só que eu vou apresentar para vocês uma coisa que pouca gente sabe. E deveriam estar usando como estratégia. Isso eu vou deixar para o final, para o uso do touro Senepol, como estratégia para a produção de carne no Brasil. Tá? Bom, deixa eu ir passando aqui. Eu vou iniciar, deixa eu ver se aqui é fácil. É fácil. Então, eu vou iniciar assim, falando de raças. Nós vamos dividir as raças em alto metabolismo e baixo metabolismo, e também tamanho, porque isso é importante. Alto metabolismo, quem que é? Quem produz muito calor endógeno, quem são? As raças europeias, raças do frio. Essas raças do frio, elas não vão comer. Quem tem mais que meio sangue de raças do frio, só vai ter fome, apetite de forragem, só vai pastar se a temperatura cair de 22, 23 graus. Por quê? Porque se a temperatura estiver alta, ela não tem apetite, porque a temperatura ruminal sobe 2, 3 graus quando se come forragem. Então, ela não consegue dissipar aquele calor, porque ela é europeia. Ela é do frio. Quem tem mais que meio sangue de raças do frio, não vai passar um verão de dia bem. À noite, se a temperatura cai de 23 graus, ótimo. Aí, como eu sei que a temperatura cai de 22, 23 graus? Eu pergunto, na sua região, você quer ter mais que meio sangue de raças do frio? Você quer ter 3/4 ou 5/8? Você quer? Então é o seguinte, à noite, porque ela precisa comer no verão à noite, porque de dia não vai comer. À noite, a temperatura, você desliga o ar, desliga o ventilador e coloca um lençol? Não, pelo amor de Deus, é ar e então esquece. Então vai ser no máximo meio sangue seu gado, pode ser no máximo meio sangue de raças do frio. Aqui está o primeiro grupamento, que são aí o europeu, que come muito e tem frio. Tá? Então é feijão com arroz, bem simplesinho para a gente começar. O primeiro deles é o britânico, que são os ingleses, né? Alta fertilidade, habilidade materna. No meio sangue com zebu, faz pelo 0. No meio sangue com Senepol, se for slick hair, SS, se for realmente homozigoto, dá pelo 0. Antes de vocês terem essa análise, que hoje tem maravilhosa, né, do slick hair, pô, isso é maravilhoso. Como que eu sabia se o touro era slick hair? Cruzava com o europeu. Se dava pelo 0, eu sei que aquele touro era slick hair. Bem feijão com arroz, é assim que eu... É lógico que eu tinha outras coisas visuais que eu usava, como, por exemplo, a chance maior de ser slick hair é aquele animal que tem o rabo muito fino e curto, acima do jarrete, não tem pelo. A cabeça é mais enrugada, normalmente os mais escuros têm mais chance de ser slick hair, chance. É que hoje, agora, com a ferramenta que vocês têm, ficou maravilhoso. Agora não precisa mais ficar eu achando se é slick hair ou não. Então, esse grupamento aqui é aquele grupamento que a gente já conhece para fazer essa matriz como o Senepol. Então, o que é o Senepol para o cruzamento? É exatamente igual ao Angus. Ele é um Angus do trópico. É um Angus do trópico. Ele tem o biotipo britânico. O Angus da Inglaterra, eu estive lá na Inglaterra, estava na Alta em 2005, e aí eu fui lá conhecer um rebanho original de Angus, lá no George Salter. Aí, as vacas com 30 anos batiam 1,10 m. 30 anos de idade, as Angus originais, desse tamanho. Aí você vai nos Estados Unidos escolher, Maurício, você sabe, chega lá, tem os touros já com frame 6,5, 7, 7,5. Isso foi 125 anos de seleção. 125, faz 10 anos que eu tive, 135 anos de seleção, selecionando animais de maior porte.
porque eles precisam fazer carcaça pesada. Então, onde o Cenepol está, a meu ver, hoje? Ele está como o Angus há 60 anos atrás, nos Estados Unidos, não na Inglaterra. Na Inglaterra tem um cruzamento com Angus canadense, tem animal grande, pequeno e tal. Então, o Cenepol, nos próximos anos, eu acho que vai ter uma evolução muito grande no tocante à carcaça, fazer carcaça maior, grande, que é o que vocês precisam. Não exatamente para se cruzar com a Nelore, que a Nelore, pela fisiologia de crescimento dela, ela é alta, ela tem perna. E o biotipo britânico, a complementariedade é muito grande. Já quando você vai usar sêmen de Cenepol, quem que o pessoal usava em cima de quê? Da Angus, né? Então, a gente usava em cima da Angus. Então, aí é que está o segredo de você usar, que nós vamos falar do cruzamento, para errar menos. Porque o Cenepol tem tudo que a gente precisa para adaptabilidade sobre a F1, que é pelo zero, ele tira o pelo. Mesmo se não for slick hair, Itamar, se não for homozigoto, ele tira o pelo. No máximo que vai acontecer, sabe o quê? No inverno crescer um pelinho, para se proteger. E o pelo cresce nos taurinos, ou no gado geral, por conta não é só do frio, também é fotoperíodo. É natural isso. E perder pelo é fotoperíodo também. Está ligado a temperatura, nutrição e fotoperíodo perder pelo. Ô, Itamar, vocês ficam à vontade, porque isso aqui, na verdade, é um bate-papo, né? Aqui é o acabamento aí do Angus, tal, os tipos de acabamento que o Angus hoje tem. Então, a gente estava conversando ali nas baias. Então, o acabamento é uma coisa que o Cenepol está melhorando, tem que selecionar, tem que melhorar, não precisa ser exagerado, não. A área de dor de lombo, a meu ver, tem que ser legal, tem que melhorar, mas principalmente o rate, o ratil, como alguns falam, eu acho interessante o ratil, porque quando você apresentou, Gilberto, eu estava anotando as coisas do trabalho do DM que você fez e a correlação com a AOL. A gente deu 12 cursos de carcaça lá na Lagoa na época, e o professor Pedro de Felício falava o seguinte: cuida com a AOL, não exagera no AOL, que vai virar um piemontês. Muito músculo, Maurício. Muito músculo, então menos. Baixa a bola, tudo equilibrado. O professor Pedro de Felício, só abrindo um adendo aqui, ele falava assim, e mármore, professor Pedro, mármore, o pessoal fala marmoreio, né? Ou mármore, ele fala mármore, né? E o mármore? Ele fala assim, o mármore é o seguinte, você quer fazer uma raça ineficiente? Seleciona para mármore. Tá? A gente tem que pensar nas coisas. Tudo tem que ter equilíbrio. O Nelore está selecionando para mármore hoje. Gente, tem tanta coisa para melhorar, Maurinho. Não é, Gilberto? Mas tem tanta coisa. Não estou falando que não tem. Tem o traço de mármore importante para um projeto de mármore. Por exemplo, o Nelore chega e fala assim, eu tenho um Nelore de alto mármore, vem comer a carne. Não, pera, menos, que a gente está de maciez, a maciez. O Magna Bosco está selecionando lá para maciez. Isso é outra história. Mas, o que o cara fala? Estou num projeto de carne de qualidade. Carne de qualidade, primeiro que se faz com novilha, não se faz com macho. Macho esquece no Brasil, porque ninguém vai capar mesmo. Então, você pega assim, olha, o que você faz? Fala, primeira coisa, usa um Nelore de mármore, que tem um traço de mármore. Beleza, usa lá, deixa o traço nas matrizes, que fica mais fácil quando você for usar um Angus de alto mármore, e depois vai fazer um tricross com um Cenepol de alto mármore, ou vai fazer a meio sangue com um Cenepol de alto mármore, para depois usar um Wagyu, porque aí você pode usar um Wagyu sem pelo, não vai ter pelo. Vamos para frente, que é muito... essa questão de pelo, de adaptabilidade, o que é importante vocês saberem que Brasil Centro-Norte, se houver recria extensiva, o animal não pode passar de meio sangue de frio. Isso é importante, o resto é resto. Vamos lá, vamos para frente. Que é muito detalhe, muita coisa, senão a gente sai daqui meio tarde. Tá, vamos lá. Aqui os continentais, que são animais de grande porte, que casam muito bem com o Cenepol. Que o Cenepol é britânico, é um biotipo britânico. Que a complementariedade é muito boa.
está aqui o acabamento que é complicado. Então, esse acabamento que é importante, a gente sabe, por conta da indústria, por causa de carne DFD. Agora, hoje com o boi China, a gente tem que pensar, olha que louco, Itamar, você não pode pôr gordura. Eles tiram para mandar para a China. Então, por isso que o boi inteiro no Brasil, olha o casamento que deu agora. Olha o que aconteceu, cara. A gente falava para o animal, o cara castrar. Aí, hoje, o boi China não pode ter gordura, cara. Olha que coisa. Então, nós estamos no caminho. Deixa inteiro esse troi, porque ele é o mais eficiente que existe, né? Deixa inteiro. Agora, comer carne sem gordura, como que o filé mignon vem na churrascaria? Vem envolto com o quê? Com bacon. Porque aqui não tem gosto de nada. Filé mignon lá em casa não entra, porque não tem gosto de nada, absolutamente nada. Quais são os maiores maîtres que tem no mundo? São os franceses. As raças francesas são boas de gordura? Não. Limousin, Blonde, Aquitaine e Charolais, dupla musculatura até. Não tem gordura, é zero. 9 meses, o animal vai ser... Ele é usado lá, o Blonde, essas raças de dupla musculatura são usadas na Europa para cruzamento com gado leiteiro. A última cria da vaca leiteira é usada em BBB, essas raças muito musculosas, e aí o cara faz o vitelo. O vitelo é abatido com 9 meses, carne ultra macia, e é envolto com um carpete no frigorífico. Úmido, para não queimar. Tá, então, é mais aquela... Aí vai para os maîtres franceses, que põem molho até para poder comer aquilo. Aquilo tem gosto de carne de macaco, deve ser. Eu nunca experimentei, mas deve ser assim. Então, não tem gordura nenhuma. Quem dá gosto para a carne se chama gordura. Por isso que a gente quer grill. Quando a gente vai pegar uma carne de grill, quais são? As carne que tem gordura. Tira a gordura, não tem problema. Depois pode tirar. Eu tenho um fato muito pitoresco que aconteceu com uma vegetariana que chegou num churrasco de um conhecido e ele estava fazendo um carneiro. Escuta essa. Estava fazendo um carneiro bem gordo. E aí ela chegou e falou, dá para espetar um milho para mim, né? Espetou uns 4 milho e colocou embaixo do carneiro. E a gordura, ó, caindo em cima. Quando ela foi comer, ela falou, nossa, mas que milho gostoso. Nunca comi um milho tão gostoso na minha vida. Desculpa, gente, só para relaxar um pouco. Aí ele ficou quieto, falou, não vou falar nada, senão vou apanhar aqui. Aí o que eu falo para vocês, isso aqui é carne de vitelo, né? de cimental. Então, a gente precisa cuidar com isso, desses exageros. Quando a gente fala em raça adaptada, a gente tem 2 taurinos adaptados realmente para os trópicos. É Caracu e Cenepal. Ponto. Não tem outro. Não existe outro. O Bonsmara. Não. Bonsmara, ele é da África do Sul. É a mesma linha do Uruguai. Tá? Ele cria pelo no inverno e perde pelo no verão. Não perde tudo, não. Ele é como se fosse um 5/8. Ele tem esse metabolismo. É como se fosse um bimestiço. Quando vocês forem pensar em Bonsmara, é como se fosse um bimestiço. Quando vocês forem pensar em Zebu, um taurino, só tem 2. É o Cenepal e o Caracu, não tem outro. Tem o Romucinuano na Venezuela, tem uma outra raça que aqui nós não temos. Então, essa é a raça que a gente tem que saber utilizar. Aí as raças, eu não preciso falar das características do Cenepal, não vou falar, fica aqui me delongando, tá? É mais para o pessoal de fora, né, que está assistindo, né? Eu acho que é melhor eu falar, porque tem gente de fora assistindo que, às vezes, não é criador de Cenepal, né? Então, as características, ele é adaptado ao clima tropical, é pelo zero, ganha em peso a pasto, muito bom, habilidade materna. Aliás, o Cenepal tem uma característica muito legal, que é assim, eu tive lá nas Ilhas Virgens, não sei quem esteve, você esteve lá, Itá? Você esteve lá, Itamar, lá no Saint Croix? Lá Saint Croix é a nossa caatinga piorada, né? Bem piorada, não tem nada. A parte boa da ilha chove 600 milímetros. A parte ruim, que é virada para o Pacífico, chove 60. 60, é um deserto. Que é o CN. WC tem mais couro, é maior. Tá? Então, o que acontece? Eu cheguei lá, o gado gordo. Aí eu tenho lá um pouco de Cenepal aqui, né, em Sacramento. O gado fica largado e gordo. Não pode prender o gado. Se der comida, ele empola de gordo. As vacas, principalmente, né? Empola. Então, ele realmente tem uma facilidade muito grande para digerir fibras.
Habilidade materna, alta maciez na carne, como o Dr. Frisch falou, só perde para o Angus, em termos de maciez, os trabalhos que o Dr. Frisch apresentava. Fertilidade e docilidade. Docilidade é espetacular, né? Isso daqui é realmente uma característica muito, muito boa. Bom, aqui lá no Armando Leal do Norte, que ele usou o Cenepol em cima das cruzadas Santa Red Angus, né, Lore? Tá? Ele fazia o Red Norte 1, que é o Santa, em cima de uma Red Angus Tabanel. Red Angus Nelore fazia meio sangue lá, meio Red Angus Zebu, jogava o Santa Gertrudes, ele precisou de uma raça para tirar o pelo e fazer um animal de bom porte. Por que que no Red Norte, já de cara, quando a gente levou eles para o Paraguai para conhecer, eu levei 14 criadores de Red Norte lá, né, na época da alta, por que que deu muito certo no Red Norte? Porque tinha o Santa. O Santa, ele é grande. Então, aí a gente começa a perceber a complementariedade. É importante que vocês utilizem o Cenepol quanto em vacas de fisiologia maior de crescimento ou que sejam maiores. Quanto mais vocês conseguirem isso, melhor o resultado. É igual Angus. Gente, é assim, não existe a melhor raça e pior. Pensem que o Cenepol é um Angus, onde o Angus deu certo, Itamar. Ponto. Concorda? Então, assim, o Angus, numa meio sangue britânica, vai dar pequeno. Aí o cara chega e vai encher meu saco. Desculpa, vem me atazanar. Falou, pô, Zadra, deu pequeno. Mas quem falou que era para você usar um Angus numa meio sangue britânica? Se ele usar numa meio sangue Cenepol Nelore, de pequeno porte, vai dar pequeno. Tenho que usar um Angus de frame 7. Cenepol de frame, aí eu vou falar no final como usar o Cenepol. Tá? Bom, vamos lá. Aqui, então, é outro grupamento do calor. Então, nós temos dois grupamentos do calor. Bom, é o Cenepol ou Zebu, que somando os dois tem que dar pelo menos 50% de sangue para usar no centro-norte do país. Ah, não, mas eu vou confinar depois da desmama. Tudo bem, você vai ter lá brancos na meio-sangue, você vai ter um Cenepol Nelore ou um Cenepol. É que o Cenepol é problema. Nesse sentido, tudo que você usar em cima do Cenepol vai dar meio sangue tropical. Então, o exemplo que eu dou, por exemplo, que tem mais que meio sangue europeu, é brancos numa meio sangue europeia já. Aí eu vou confinar depois das mamas, eu vou dar um capricho depois das mamas. Então, tudo bem. Qual que é a proteção que a gente dá para um animal que não é adaptado? É comida. Eu não falei que ele não come, ele não vai pastar. Se a temperatura não cair de 22, 23 graus, não vai pastar. Então, você tem que dar comida para ele. Aí é a proteção que você dá para o animal que não é adaptado. Bom, vamos lá. Então, as vantagens do cruzamento são 3, né? A complementariedade, que é você acasalar as características de cada raça. Você conhecer as raças e acasalar. Por exemplo, o Cenepol na cimental, na meio-sangue cimental. Dá um boi espetacular. Mas espetacular. Vocês não têm noção o que é. É isso aí, ó. Isso era o Paraná. Deixa eu ver aqui. A flexibilidade, isso é importante, a flexibilidade dentro de um butião de sêmen, você muda a raça ou muda o touro, né, no caso de cruzamento, você tem flexibilidade. No gado puro, você tem que criar gado puro para o resto da vida. Então, o cruzamento tem essa vantagem, para quem está assistindo sobre cruzamento, né, agora, né? E aí a heterose, que aí eu anotei uma coisa, Gilberto, é o seguinte, quando você fala de heterose, tem um outro fato que eu vivi, foi o seguinte. Como eu estou há 30 e poucos anos trabalhando em empresa de sêmen, né? Quem trabalha com inseminação fica viciado e não sai mais do setor. O que acontece? Os caras falam assim, Zadra, qualquer Angus que eu usar, dá tudo igual. Lá no Pantanal. Opa, aonde? No Pantanal. Aí entra o ambiente. Olha. O ambiente limita o bezerro. A genética aditiva, meu caro, foi embora. Só o que vai exacerbar é a heterose. Só a heterose. E aí, só que ela não consegue expressar. E aí a genética aditiva foi embora. O que é a genética aditiva? É um touro melhor que o outro. Então, a gente tem que rezar para a zootecnia melhorar todo ano, melhorar a nutrição, melhorar demais o manejo. Por quê? Porque a gente tem, hoje, ferramenta de touro bom para ser usado e a gente poder usar. Que nem o senhor falou, Joaquim, o senhor falou uma coisa interessante. Pô, desde cedo,
eu vou saber quem é superior e já vou dar uma alimentação melhor, lógico. Mas é lógico, você tem que saber qual que é o potencial. Agora, o que se limita demais à genética é o ambiente. Demais, demais. Então, enquanto o ambiente estiver limitando a genética, esqueçam, vai ser só a heterose que funciona. Não vai ter genética aditiva. O pessoal costuma falar para mim o seguinte, ouve essa, Itamar. Muitos, não sei quem aqui fez 3/4 Cenepol. Fez 3/4? Uma coisa é o meio sangue Cenepol. Uma coisa é o meio sangue Angus. Quando você vai fazer o 3/4, que você perdeu a heterose, aí você tem que substituir demais, tá certo, amor? Tem que substituir. Se você não substituir a heterose por genética aditiva com touro bala, o melhor touro do mundo, por isso que quando o cara fala, eu fiz meio sangue, eu vou fazer 3/4 Cenepol, pera, deixa eu ir aí. Não vai fazer, eu falar outra palavra, não fala besteira, não vai fazer besteira. Espera aí, vamos escolher um touro, pega frame maior, já pega um touro consistentíssimo no sumário, pega o número 1. Entendeu, Celcinho? Pega o número 1, porque meio sangue está tudo muito bonito. É uma festa. Cara, eu vou criar Cenepol, que é o melhor do mundo. Cara, Brangus, eu vou criar Brangus, que é o melhor do mundo. Eu fiz a meio sangue Angus, vou jogar Brangus. Vai lá para você ver. É aqueles bichos cabeludos, uma porcaria. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nesse sentido. Vocês estão, quem está fazendo PC, tem que ter uma orientação muito bem feita para não fazer um animal errado. Bom, aí, só para quem está assistindo, né, no YouTube, um pouco de base de raça, as raças iniciaram no Bosque Primigênio, separou 1 milhão de anos entre o zebu e o taurino. Tá? Isso aqui é do Dr. Frisch, esse quadro. E aqui, nos taurinos, ficou 20 mil anos separados os europeus do frio e a turma dos africanos, que são sanga. E eu considero o Cenepol aqui, tá? Nesse grupo aqui. Ele não é exatamente africano, ele vem do Dama, com Red Paul, mas vamos considerar. E daqui, gente, saiu o programa Montana. Itamar. Como que saiu o programa Montana? O Littmann pensou o seguinte, eu vou pegar, hein, Maurício, eu pego o zebu, cruzo com o europeu. Como eu estou no trópico, eu vou cruzar esse zebu europeu com uma raça que ficou 20 mil anos separada, eu vou gerar heterose com pelo zero. Porque a heterose, somente e tão somente, ela funciona e vai realmente dar resultado se o animal for adaptado. Senão ele não adianta. Pode cruzar Wagyu com Devon e colocar no calor, vai morrer todo mundo. Não adiantou nada a heterose. Então está aqui. A heterose, antes de ir para frente, só lembrando que a heterose, ou vigor híbrido, ou choque de sangue, ela tem mais resultado nas características de baixa herdabilidade, características que não se transmitem de pai para filho. Quer dizer, se transmitem pouco. É só para não ser tão teórico, né? Então, não se transmite, é sobrevivência e fertilidade. Por isso que a meio sangue Cenepol Nelore é racha de ser boa. Porque tem 100% de heterose e pelo zero. O Cenepol na Nelore é quantos por cento tropical? 100%. Tropical, não taurino. E você pode usar um europeu em cima, no centro-norte? Pode. Então, tem pergunta, porque eu estou lá no Giro do Boi, no DBO na TV, 3 vezes por semana respondendo pergunta, né, do pessoal. Tem 1.800 perguntas por semana. Mas a que mais vem, assim, eu tenho meio sangue Cenepol Nelore. Posso usar europeu? Pode. Pode só. É lógico que eu gostaria de saber qual que era o Cenepol, né? Se era Slick Hair, né? Que ao contrário é verdadeiro também, né? Mas a gente tem que ser assertivo nessas respostas. O primeiro cruzamento do que a gente tem como exemplo é o cruzamento terminal. Aqui é mais teórico, gente, para o pessoal que está assistindo. Mas aqui é o cruzamento onde você vende macho e fêmea. Chama cruzamento terminal. Só é terminologia, tá, gente? Tá? Então, aqui é o exemplo com o Cenepol, que é a raça mais usada como touro no Brasil, taurino, é o Cenepol, junto com o Caracu. Já alcançou, já passou o Caracu, né? Porque o volume que vocês têm é absurdo de touro. É absurdo o volume que vocês têm no campo. Tá, faz aquela no Jorge Basílio, né? Os meio-sangue Cenepol. Aqui estão as fêmeas,
então, entram no 1953. Eu sou consultor do 1953, no JBS. Eu treinei 42 técnicos de 11 plantas do JBS para escolher gado no curral, para saber quem é meio sangue taurino. Tá? Treinei 42. E tem até nós temos um grupo que eles me mandam todo dia quando tem dúvida e tal. Esse é difícil de saber. É só quem conhece mesmo, porque o cara fala, chegou um gado meio baio aqui, é azeboado. Não é. Ele é meio sangue Senepol. Presta atenção, aí eu passo as características para ele. E essa fêmea, para quem quer matar, que é um pecado, isso é uma rainha, né, de produção de carne, é um pecado você matar ela, mas para quem quiser fazer, é uma carne ultra macia. Até tem gente que está usando a meio sangue, toda meio sangue Angus, que seja Senepol, tirando uma cria e matando com 30 meses, com acima de 16 arrobas, para conseguir preço de boi mais R$13. Isso é o 1953. Sem fazer propaganda, mas é que, como tem o Instância 92 do Minerva, que a gente também tem muita amizade com o Lu, lá, o Luciano, também espetacular o programa deles, tá? Vamos lá. Deixa eu ver se vai andar aqui o vídeo. Vai. Aqui é a boiada, né? Boiada inteira. De bom tamanho, tá vendo? Então, aqui era touro de maior porte. Touro de maior porte. Só para como exemplo, que vocês já conhecem isso, não precisa ficar... Aí, quando eu falo assim, aproveita a meio sangue. O ouro do cruzamento é a F1, pô. A heterose, ela exacerba exatamente a precocidade sexual. Então, usem a meio sangue. Aí a gente entra fazendo a meio sangue, né? Fazendo essa meio sangue, baia, pelo zero, 100% tropical, em qualquer lugar do Brasil vai muito bem. Aí, alguns usam, seja Hereford, que vai sair vermelho da máscara branca, sem pelo. Vamos ver quantos que saíram com máscara. Sai assim. Isso é Hereford, na meio sangue, Senepol, Nelore. Olha aqui, dá uma olhada. E tá, olha o pelo. Olha a conformação. E o Hereford tem uma coisa bacana. Aí, se vocês usarem o Hereford na meio sangue Senepol, os dois são muito dóceis, né? Já o Angus, Fred, já é espoleta. Não é que é bravo, mas é espoleta, né? O Angus é meio agitadão. O Hereford, não, o Hereford tem um trabalho muito interessante que foi feito no Marfrig. Abateram 800 cabeças de meio sangue Hereford, Nelore, e 800 cabeças de Angus, Nelore. A contusão no Angus foi muito alta. Do Hereford praticamente não teve, é muito manso, muito dócil. Tal qual o Senepol, sem puxar saco de ninguém aqui. E aqui já é sobre Angus, não precisa falar nada, né? O contrário, aqui foi o contrário, tá? Aqui as mães eram meio sangue Senepol, Nelore, usado Angus. Usamos aqui Angus de grande porte. Frame 7. Aí, ó, outro, essa aqui é o Hereford também, ó. Hereford na meio sangue. Vamos lá, tem mais exemplos, né? Como eu falei, a meio sangue Angus, com o Senepol fazendo isso aqui. Tanto sai vermelho, vocês devem conhecer, se não conhecem, como sai vermelho, tanto sai vermelho quanto preto. Tá? Depende do touro Senepol, Celcinho, às vezes dá 70%, 80% vermelho, é incrível. Incrível como ele puxa. A potência da raça e a homozigose da raça é muito forte, já que foi feito com duas raças vermelhas. O Dama é retinto. O Dama é retinto. E o Red Paul é mais retinto ainda. Vermelho retinto. Aliás, eu fico assim, às vezes, um pouco... eu fico olhando, estava andando nas baias, né? Até perguntar para os criadores, né? Existe uma tendência do vermelho retinto, né? Porque o amarelo tem menos animais mais amarelados, mais baios do que retinto. Porque o vermelho forte é o que está prevalecendo. Estava vendo ali, né? Isso é característica da raça. A raça registra, não registra se for mais baio, não, né? É normal. Registra, né, Fred? Só de curiosidade que eu não sabia. Isso daí são detalhes que... Aí em cima da cimental, aí é espetacular. Né? É coisa de louco. O Senepol
na meio sangue cimental. Isso é complementariedade. Você tem uma vaca meio sangue cimental de grande porte e você joga um menor porte. É perfeito. Na nossa live aqui, aquela no Diogo Betônico também, tudo em cima de meio sangue cimental, vaca adulta. Olha a bezerrada, tudo vermelho. Lá no Diogo Betônico, na Bahia. Aqui é na Dona Maria Amélia, no Pará, em cima de vaca meio sangue Angus. Aqui esse é aquele primeiro bezerro que a gente viu na foto, e esse boi aí. Aqui em cima de charolês, no Paraguai. Charolês puro. Olha lá, no Paraguai. Para quem trabalha com charolês puro, eu estava conversando sobre o Cenepol em Santa Catarina. Santa Catarina, a gente não precisa ter um Cenepol slick hair. Muito pelo contrário. Lá a gente não pode ser slick hair, Fred. Ele tem que se proteger no inverno. Porque se ele for slick hair, não vai nascer pelo. Não vai crescer pelo no inverno. Ele tem que se proteger no inverno. Então, a associação tem que saber indicar os touros certos por região também. Porque lá é usado sobre o europeu. Se for slick hair, tira o pelo e não cresce o pelo no inverno. Não cresce. E esse animal precisa se proteger porque lá faz menos 10 graus. Menos 5 graus, né? Aí, ó, sobre meio sangue cimental. É um porco. Aí, sobre meio sangue charola, lá em Juti, Mato Grosso do Sul. Espetacular. Aí, lá no Ricardo, né? O Chapol lá. Com o Chapol aí. Ou é o Blonde. Ele que me manda. Essa foto não é minha, mas é como exemplo, tá? Mas vocês estão vendo esse pelo aqui, ó? É um animal que vai crescer pelo. Dá uma olhada na câmera. Como que a gente avalia pelo? Para que agora vocês têm slick hair, não precisa mais se preocupar com isso, né? E o Dr. Tim Olson teve no Brasil um congresso que ele teve aqui, lá na Unesp. E eu falei, quando que ele avalia pelo, esse desgranhento desse velho, né? Fui lá, ele é especialista em adaptabilidade, Cenepol e tal. Aí eu falei, no meu inglês tupiniquim, né? Falei, ô, professor, quando que o senhor avalia pelo no gado? E aonde? Ele falou, na orelha, na desmama. Você vai na desmama e vê se tem pelo. Se não tiver pelo em cima e embaixo, parece que foi tosqueado, ele é pelo zero. Mas por que na desmama? Porque é pior de estresse. E é no inverno. Olha só. Então, são umas coisas simples que a gente, como diz, antigamente precisava. Agora não precisa mais, né? Agora vocês estão no céu, pelo amor de Deus. Aqui alguns compostos, pessoal que está assistindo, né? Que existem com Cenepol, pessoal. Cenangus ou Cenegus nos Estados Unidos, no Texas, né, no sul. O Cenecim, o Guilherme Torres, lá em Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul, fez. Eu vou mostrar para vocês como fica o Cenecim. Fica lindo o Cenecim. O Montana, que é um programa já conhecido. Red Norte, no Armando Léo Norte. E em gado leiteiro também, né? Cenepol. Aí a gente termina a apresentação para entrar nas discussões. Eu estou à disposição de vocês. Bom, primeiro é o Cenegus. Aqui é lá em casa, né? Uma das vacas. Lá é tudo a campo, não tem ração, nada. Esse bezerro tem 4 meses e meio. Tirei essa foto essa semana, lá em casa. Ela é pura, né? Eu inseminei com Angus. Eu tenho inseminado agora as minhas Cenepol, porque eu não sou criador de puro. Eu preciso fazer touro para mim. Eu tenho inseminado com cimental, black cimental, para fazer meu Cenecim. Que eu preciso de um animal que seja meio sangue europeu, para jogar nas minhas meio sangue, para continuar fazendo um meio sangue europeu. Tá? Então, eu podia criar Cenepol puro, mas eu tenho minhas vacas puras lá, uma meia dúzia de vaca pura, que eu faço meus touros compostos. Faço minhas loucuras lá. Loucura mesmo. Então, aí, outros lá, vamos lá. Olha aí, ó. Esse é o Cenecim. É lindo, puro. O Guilherme Torres criava puro cimental. Lá em Mundo Novo, Mundo Novo, Juti, está ali perto. E aí ele falou o seguinte, não aguento mais de pelo no meu cimental. Isso que ele selecionava, trazia
do cimental do Espírito Santo, lá do Fraguinha, tal, mas escaiado, mas não virava pelo. Aí falou, eu vou usar uma raça que não tenha pelo, Cenepol. Olha aí, ó. Aí. Meio sangue do frio. Só que ele é taurino puro. Dá 100% de heterose no cruzamento com o Nelore. Olha, que loucura, Fred. Como fica bonita, né? A cimental pura com Cenepol puro. Não tem zebu aí. E aí é o cruzamento, já o filho de zebu. Esse estouro aqui, ó. Com Nelore. Meio sangue europeu, taurino. Só que é 3/4 tropical. Apenas como curiosidade, tá, gente? Tá aqui, ó. Tá? Como curiosidade. O Montana, você pode fazer. Isso aqui é Montana também. Isso aqui é Montana, o Cenepol na Angus. Esses compostos podem ser registrados no Montana. Para quem não cria puro, quer usar o Cenepol, os europeus, os amigos que criam europeu, espetacular é o uso do Cenepol, fechou. Não tem em boca. Aqui é como exemplo de uso, né, no europeu, porque não é só zebu que vive o mundo, né? Aqui no Armando Leal do Norte, no Red Norte, está lá também, todas 100% são filhos de Cenepol. Tá? E aqui, nas vacas leiteiras, né? Que vai muito bem também. Bom, aí, como que por que vocês têm uma máquina na mão, uma ferramenta espetacular agora para vender touro Cenepol? Estou falando agora. O que está acontecendo no mercado? O cruzamento industrial, a venda de sêmen, vou passar para vocês, de en passant, a venda de sêmen virou. Era Angus, mais Angus do que Nelore, hoje é mais Nelore que Angus. Por quê? Ninguém quer ter trabalho. Não é porque é mais eficiente, come menos, não. Porque não dá trabalho. E ele não quer gastar. Ele precisa de baixo metabolismo. Escuta essa, olha só, Gilberto. Tá bom. Você quer baixo metabolismo? Cruza com Cenepol. Não, eu vou cruzar só com Nelore. Eu vou cruzar com Nelore do começo ao fim da estação. Então, deixa eu te mostrar uma coisa interessante, esse trabalho do Pedro Franklin, e a correlação que existe do peso, a desmama com com o mês de nascimento. Esse trabalho é famoso, é um trabalho famoso. Então, a gente tem aqui os bezerros nascidos no 8, desmamaram com 220. Isso aqui são 2.200 bezerros avaliados. E aí, a gente tem os bezerros nascidos no dezembro. Dá só, mais ou menos, 32 quilos de diferença do bezerro nascido no último carimbo. O Nelore que ele usou. Então, o que eu recomendo, e tenho recomendado para os meus clientes? Você tem que usar um touro taurino. Porque com a heterose, e o metabolismo, você consegue tirar a diferença dos 30 quilos, meu caro. Ou você gosta de perder 30 quilos por bezerro? No último. Os últimos, ele fez a inseminação, Itamar, presta atenção. Ele fez a inseminação. Acabou a inseminação, meu caro, com o Nelore? Não vai repassar com o Nelore. Ah, mas você está falando mal do Nelore? Não, não estou falando mal do Nelore. Pega no começo da estação, é uma coisa o Nelore. Porque o cara fala assim para mim hoje. O Nelore é o mesmo peso que o cruzamento, praticamente. Ah, é? Pega todos os carimbos e me traz aqui para eu ver. Cabelo branco. Falar para mim, não dá. Uma coisa é a cabeceira. O Nelore hoje realmente se aproximou muito. Agora, quanto melhor o Nelore, melhor o cruzamento. Se a gente hoje pega um produto de cruzamento, que é cruzado com, vamos dizer, um Angus, que tem 500 anos de seleção, e cruza com um Nelore, que tem 30 anos de seleção, dá um bezerro de 250 quilos, vocês imaginam quando a gente tiver 100 anos de seleção Nelore? Vai desmamar com 400, que eu já tenho clientes mamando com 300. O Cenepol, lá no Roberto Tolov, em Juara, que ele usa todo o Cenepol, desmama com 290. Só que as vacas grandes, Nelore dele, são vaca adulta grande, ele usa no melhor carimbo. O negócio dele é só cruzamento, né?
Então, é estratégia. Quando eu falo, a gente tem que indicar touros, só para, então, concluir, o que eu tenho recomendado como estratégia de venda de touro. Eu também tenho touro Cenepol. Eu tenho um touro de Cenepol, tenho um touro de Bonsmar, eu já tive, tenho caracu. Então, o que eu falo? Não adianta você usar nos últimos carimbos Nelore cabeçudo. Você vai perder 30 quilos. Os últimos carimbos você precisa compensar com heterose, com touro taurino, e ponto. E fechou, então, mas vocês têm que fazer uma propaganda em cima disso. Final de estação de monta, ganhe 30 quilos, ou não perca seus 30 quilos usando Cenepol. Esse é o recado que eu ia deixar para vocês. E aí, só para ter algumas conclusões, né? Uma coisa importante que eu vou deixar assim, esse é um recado importante. Como que a gente faz Cenepol de tamanho de carcaça adequado para o frigorífico? Eu quero usar sobre meio sangue Angus. Você quer usar sobre meio sangue Angus? Então você vai pegar o melhor carimbo que desmama. Você vai usar um touro de grande porte. Tá? E vai pegar, se possível, cripe. Por quê? Você fez um bezerro já muito pesado. Melhor carimbo, melhor touro, a vaca Nelore é grande lá, tal, beleza. Então, vocês têm que ter estratégia para vender o touro de vocês. Não adianta falar, o cara vai lá pegar em novilha, no pior carimbo, e falar, pô, mas peraí, teus bezerros deu 200 quilos. Mas o teu Nelore, então, dá 150. Mas você não pode falar isso para ele, né? Então, é importante vocês orientarem os clientes de vocês para comprar e usar touro correto, na hora certa, sobre a matriz correta. E não castrar, isso daí é básico, né? Não vamos castrar, nem Angus se castra, quanto mais o Cenepol, que tem menor porte. Então, vocês estão no caminho. O ano passado, na live, Itamar, nós falamos sobre frame, né? Hein, Salsinho? A gente deu uma volta, você me prometeu, você falou, até perguntei para o Maurício agora, se o frame está chegando, os dados de frame e tal. Isso é de suma importância. Além de gordura, frame, casco e umbigo, 4 coisas que vocês têm que cuidar. É isso: gordura, carrapato, umbigo e frame. Essas 4 coisas vocês vão fazer a melhor raça para o Brasil. Não tem outra que dá a mão para o Nelore. Não tem outra. No campo não tem, porque o caracu é tardio. O caracu é um biotipo continental. Não estou aqui falando mal do caracu, pelo amor de Deus. O caracu tem apanágios espetaculares. O casco do caracu, por exemplo, é espetacular. Carrapato ele não pega. Tudo bem, mas você vai ver a dor de lombo, é assim, ó. Ela é baixa. Você vai ver, ele tem continental, é grande, para emprenhar demora. Então, tudo bem. Então, toda raça tem suas características, né? Então, aqui, manter os bois cruzados inteiros, já falei, para o abate. Aproveitar o máximo as fêmeas cruzadas como Cenepol. Isso é para o pessoal que está assistindo fora, né? Também para... Né? Eu falo o seguinte, tem que cuidar com família de Cenepol. Tem família de Cenepol que é de maior porte, tem família de menor porte, Salsinho. Então, quem vai começar, por favor, né, pegue a orientação dos meninos aí, os caras estão... Esses caras da associação sabem tudo. Então, vocês têm que orientar bem. Então, essas são as bases de cruzamento. Se vocês quiserem, eu tenho o meu blog aqui, o Crossbreeding, que tem... É um blog, não é comercial, ele é técnico, tem biotipo de tudo que é coisa, tem manual de cruzamento, tem... Se vocês quiserem saber lá de cruzamento, tem. E de tipo. Vocês querem saber o que é dar um tricross, não sei o que, com o que, tem lá. Tá? Então, eu vou colocando lá, porque é só para facilitar, para eu ter um lugar para colocar, e isso daí. Tem o Zadra Responde lá, tem algumas coisas. Então, eu espero ter trazido boas informações para vocês. É muita coisa para passar de 32 anos em meia hora aí, né? Então, eu me coloco à disposição. Espero poder voltar sempre, Itamar, e agradeço a atenção de vocês. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado. Zadra, fica aqui. Eu falei que eu ia te provocar. E a provocação é comercial.
E eu quero falar de frente para os companheiros criadores aqui, porque é um fato. Como eu estou na raça desde 2004, eu tenho muita história para contar, desde do CP Lagoa, que contratava os primeiros touros de Senepal e tal. Isso. Então, ocorre o seguinte, nós tivemos uma preocupação no início, que veio, ao longo do tempo, se provocando assim, a necessidade de fazer os chamados abates técnicos, onde eu, particularmente, fui o primeiro que mandou 8 machos e 8 fêmeas que foram escolhidas assim aleatoriamente, filhas de Nelore com Senepal, vacada Nelore com Senepal. Nessa época eu fazia cruzamento industrial e fazia o puro em menor condição. E escolhi aleatoriamente 8 e 8. Foi o primeiro abate técnico, está no site da associação, disponível até hoje, cujo os resultados que foram, na época, avaliados pelo professor Jorge Carlos, da Universidade do Rio de Janeiro, apresentou todos os requisitos de qualidade de carcaça, de espessura de gordura, disso, daquilo, um rendimento fantástico, algo tipo 54% nos machos e 53% nas fêmeas. Aí a gente fica apavorado, gente, como é que eu mando no frigorífico e só dá 50% e 49%? Não é possível. Só que esse abate técnico foi acompanhado, a perfumaria, a limpeza foi toda verificada, quer dizer, a faca não entrou fundo, e aí deu esse resultado. Foi o primeiro abate técnico que apresentou, que a gente passava as informações. O que era o resultado da carcaça no frigorífico do Senepal com Nelore? Depois disso, houve um trabalho mais extenso ainda, que está, inclusive, também no site da associação, que foi lá na fazenda do Auge, Eduardo Auge, lá em Goiânia. Lá foi um trabalho mais completo, que se fez abate técnico de meio sangue, de 3/4, me ajuda, senhor? Macho e fêmea, foi mais completo. Então, todos os resultados dos cruzamentos do Senepal com Nelore foram altamente satisfatórios. Muito bem. Lá no começo, eu vou voltar um pouco atrás, quando começaram os cruzamentos industrial, tinha uma frase aí que o povo do Nelore abominava, era um absurdo. Era assim, você lembra disso? Lá atrás, quando começou o cruzamento, qualquer cruzamento de qualquer coisa com Nelore é melhor do que Nelore com Nelore. Você lembra disso? Isso dava briga, dava até tiro. Mas era uma verdade. Era uma verdade, que quando você provocava a heterose, você tinha um bicho que desmamava mais pesado e etc. Quando veio o Senepal, com toda a sua habilidade de resistência ao calor, de precocidade, rusticidade, puxa vida, é o sonho de consumo de qualquer criador desmamar um bezerro de macho de 250 a 300 quilos, e eu desmamei demais no Xingu, quando eu mexia só com cruzamento industrial, e as fêmeas de 220 quilos. Então, era um sonho de consumo, porque não precisava dar trato, não precisava dar ração, não precisava dar nada, dava capim braquiária no pasto, água boa, sal mineral, pronto. Abatíamos lá nos frigoríficos, lá de Colíder, com 22 meses de idade, a pasto, 17 arroba, os machos, Senepal inteiro. Muito bem, meio sangue. Muito bem. Ao longo do tempo, o Senepal começou a incomodar, porque ele apresentou que ele não foi modismo, que ele cobria campo, e aí, de repente, até pensaram que o Senepal veio para tomar o lugar de alguém. Não veio, veio para complementar. Daí, agora, toda essa retrospectiva, que a história que nós temos de abate técnico, de constatação, e até então não tinha essas ferramentas hoje do SLIG, da dupla musculatura, o Geneplus Embrapa, era assim, eram os touros que nós tínhamos meia dúzia de touro, eram os filhos do Hércules, do Redeemer, do Profit, do Rust, e acabou, meia dúzia de touro. Nós não tínhamos reclamação de que o Senepal com Nelore dava carcaça ruim. Não tinha. Era assim, começou, as pessoas, o acabamento era bom, todo o frigorífico gostava, não dava problema e tal, e coisa. Agora,
eu tenho ouvido uma narrativa, e eu não sei se ela é verdadeira, onde eu falei, eu vou te provocar e você vai falar a verdade para nós. A narrativa hoje está mais ou menos assim. Não sei se por efeito comercial de concorrência ou qualquer coisa, mas eu estou com a pulga na orelha. Que hoje o acabamento, que o cruzamento do Cenepol com o Nelore está fraco, não tem acabamento, que a carcaça ficou pequena, que a carcaça isso, que a carcaça aquilo. Isso é verdade? Bom, então os pesquisadores aqui que são os estudiosos, né? Assim, nesse sentido. Inclusive, a Embrapa aqui de São Carlos fez, né? Cenepol com o Nelore, chegou a fazer? Fez, o Maurício fez aqui, Maurício? Fez, né? Então, esses dados é bom eles responderem. Agora, eu vou falar na parte prática. Na parte prática, os frigoríficos. A fêmea é espetacular. O macho, todo macho, não é o Cenepol. Todo macho está tendo problema de acabamento. Não tem boca. Não dá uniforme, porque todo mundo é inteiro. Você não viu aqueles bois que eu apresentei, tudo com giba? Vocês não perceberam? E para eu ensinar para aqueles caras, por que é meio sangue, se eu falei para eles que não podia ter giba, meio sangue? Sabe por que tem giba? Porque são inteiros, vira touro. Se castrar tarde, ainda tem giba. Tá? É o que eu mostrei aqui, tem os dados de tricross. Qual é o período? É com 300 quilos que você recomenda castrar? Depende. Eu tenho uma recomendação, não é por idade, peso. Não por idade. Eu recomendo arrobas antes. Se você quer matar um Cenepol, Nelore, com 18, você castra 3 a 4 arrobas antes, que essas 3 últimas arrobas ele precisa para pôr gordura. O continental é 5 arrobas antes. Você precisa dos últimos 150 quilos, ele sem bola. O Cenepol, 90 a 100. Eu estou falando pelo Angus. Pelo Angus. Tá? Porque o Angus, o Cenepol, é igual. O Cenepol e o Angus, eu considero o Cenepol e o Angus a mesma raça. Um não tem pelo, outro tem pelo. E diferença de seleção. Pressão de seleção, lógico. Isso é outra coisa. Isso vocês vão chegar. Porque a velocidade de seleção hoje, a pressão de seleção, não precisa ter 1 milhão de animais com a genômica. Lógico que ajuda na acurácia. Agora, o que vai acontecer é que o ganho genético nas características que vocês querem... Eu estava conversando com o Maurício, ele me passou o EQG, eu queria saber quanto que é a porcentagem de ganho em peso que está jogando, né? sem mudar a resposta. Tá? Mas por que é importante isso? Porque ele me falou, são 20% de gordura, Maurício? 5? 5, né? Então, ele falou que vai aumentar. Eu ia falar para vocês, Maurício. Não pode ser maior que isso nesse momento. Veja bem, porque o IQG pode mudar, concorda, Maurício? Vem aqui me ajudar a responder isso. Pode mudar. Pode mudar, não pode, IQG? O IQG deve mudar ao longo dos anos mediante o que vai se observando que é preciso melhorar mais ou menos na raça. Então, se existe, de fato, a necessidade de melhorar a gordura, a gente já tem 5%. A gente já tem esses 5% e já tem uma determinada resposta de seleção a esses 5% no índice. A gente vê pelas tendências genéticas que a gordura vem melhorando geneticamente ao longo dos anos. Acho que hoje a resposta de seleção por uma correlação linear a esses 5% é de 50%. DEP de gordura com índice. Então, a gente tem uma resposta linear de 5%, que já é bastante. Então, esses 5% representa uma pressão de seleção de 50% do que eu teria se eu selecionasse só para gordura. Porque ela vem casada com outras características de conformação frigorífica, de tudo, e está tudo lá. Pode aumentar? Pode aumentar. Então, você está achando que 5%, vamos dizer, 7% ou um pouco mais, já dá um avanço, um ganho genético em gerações muito rápido? Nós estamos fazendo esse estudo de correlações. Se a gente mexe em gordura, se é de 5 e passa para 7, você sabe que isso tem um impacto grande em todas as outras. Então, é uma reação em cadeia. Primeiro que eu preciso tirar 2 pontos
de qualquer outra característica. E segundo, que quando eu aumento, por exemplo, 2 pontos percentuais para a gordura, isso está correlacionado com área de ouro de lombo, com peso, com todas as outras, para mais ou para menos. Então, eu impacto tudo. A gente impacta tudo. Então, a gente está fazendo esse estudo de correlações, de simulações. O Celso está rindo ali. Eu já estou com mais de 100 simulações, por exemplo, de índices possíveis e do estudo das correlações desse índice com cada uma das DEPs e com o IQG. Então, é uma construção para chegar num índice de seleção melhor, que leve a... Porque a gente acredita muito na filosofia do índice de seleção, porque o índice de seleção permite você ter ganho em todas as características ao mesmo tempo, umas mais, outras menos. Então, é a melhor forma que você tem de equilibrar, e ganhar para tudo. E ganhar para tudo. Porque se você seleciona só para peso ou sobre ano, você está diminuindo gordura. Se você está selecionando só para AOL, você está diminuindo gordura. Se você selecionar só para peso ou sobre ano e não olhar o peso ao nascer vai vir junto para cima muito rápido. Então, está tudo amarrado e é por isso que isso é um trabalho muito delicado. A gente está nesse processo exatamente para propor uma atualização do índice que melhore esse conjunto de resposta de seleção do Cenepal. Porque, só complementando, viu, Mauro, o que você está falando, em termos de gordura, quando a gente pega o sumário do Angus, tem touro Angus que põe gordura, como tem sumário do Angus, como tem touro que tira a gordura. Lá nos Estados Unidos é o contrário, eles querem tirar a gordura. Só que aqui no Brasil a gente tem que pegar todo o negativo deles para a gordura, porque é o contrário, negativo, a percentil, né? Se é top lá 90, é o top 10 para nós, porque põe gordura. Então, eu acho assim, até a seleção para a gordura, eu acho que vocês estão no caminho. A minha pergunta dos 5%, eu achava que podia ser um pouco mais, nesse momento. Mas você explanou muito bem que você tem efeitos, você tem correlações e você vai ter, de repente, vai ser inverso. Não vai ser inverso, eu concordo com você que pode ser um pouco mais... Inverso que eu digo na área do lombo, alguma... Tem efeitos, mas aí a gente mexe em tudo e ajusta. Qual que é o objetivo? É melhorar a resposta para as características que a gente quer, sem perder muito ou mantendo o ganho das outras que a gente já tem. Então, o estudo o trabalho é uma composição do índice que faça isso. E, para isso, a gente precisa simular e ver a resposta. Porque a gente tem o índice e a gente já tem todas as DEPs calculadas. Então, a gente sabe como que cada DEP está relacionada com o índice a depender de como esse índice é composto. Então, é como se a gente conseguisse visualizar a resposta que a gente vai ter. Quer dizer, a gente realmente consegue visualizar a resposta que a gente vai ter daquele índice, de acordo com o conjunto de dados que a gente tem. Uma pergunta que eu vou te fazer até aqui para vocês, para geral, é uma importante, porque é assim. Eu, particularmente, não uso IQG. Eu uso características particulares. Eu vou, no geral, o que vocês fazem, eu pego lá DEP ao ano, mais gordura, tal, e eu caso as coisas fazendo o meu índicezinho lá, mas também não fico fazendo matemática como vocês. Então, essa questão é importante do IQG, eu acho legal. Tem uma coisa que é assim, existem matrizes e matrizes. Tem matrizes já equilibradas que estão pecando por uma característica ou outra. Talvez o IQG, nesse sentido, não precisa ser usado nesse sentido. Você pode utilizar a característica para acasalamento. Agora, a pergunta, o acasalamento feito, vocês rodam acasalamento, é só por IQG? Foi até uma pena você não ter conseguido assistir. Cheguei atrasado. O IQG é o norte. Né? Então, eu falei de escolha de touros. O IQG é o que norteia. Então, eu tenho o IQG, o conjunto de características, e os touros estão ranqueados, para mim, do pior para o melhor, pelo IQG. Então, se eu tiver que escolher touro, eu vou começar a olhar os touros do primeiro para o último, e não do último para o primeiro. Então, o IQG é o norte. Sim. Só que ele é a primeira informação. Então, ele é o que me dá a ordem dos touros pela qual eu vou começar a olhar. E começar a olhar é o quê? É abrir a ficha
e olhar as DEPs individualmente. Então, às vezes, às vezes o melhor touro de avaliação genética é um touro que eu não consigo, que eu não gostaria de usar, porque ele é extremamente negativo para uma característica que eu acho importante. Então, eu tenho que estar atento a isso. Então, o IQG é o primeiro estágio da escolha. É isso que você está falando. E depois, na ferramenta de acasalamento que o programa tem, que os criadores têm acesso, a gente tem a régua de DEPs da matriz, a régua de DEP do touro, isso é simulado, e eu tenho a régua de DEP esperada do produto. E eu tenho ferramentas automatizadas para buscar as opções mais equilibradas dentro daquela régua, ou menos barra vermelha. Então, eu posso ter um produto top 5, que é só barra azul, e um top 1, que é barra azul, vermelha. Para mim, esse top 5 é melhor, porque ele é mais equilibrado. Então, a gente trabalha dentro dessa filosofia. Muito bom. É pena que eu não assisti só. Rapidinho. Nós procuramos fazer esse ano avaliação de carcaça no nosso plantel, de meio sangue, matrizes Nelore, para a gente selecionar matrizes para acasalamentos, buscando uma carne de qualidade. E, quando veio a avaliação, nós tínhamos, eles são classificados de A a D, né? Animais, fêmeas A, B, C e D. E eu fico assim, eu estou numa dúvida muito grande, porque a principal, ele se baseia muito no ratio, né? Para classificar. O Fábio, da equipe. E aí, o que acontece? Eu tenho 80% dos animais ali que são A e B, mas que tem um marmoreio desse tamanhozinho. E eu tenho muitos dos que foram classificados C e até algumas D que estão com um marmoreio muito bom. E aí, você fica no meio do caminho. Isso. Eu queria a sua opinião sobre isso. Karina, dá licença. Antes de você responder a Karina, até porque eu não pretendo monopolizar o Zadra, não. Comercialmente, que é hoje o anseio de todos nós que produzimos touros, que estamos vendo uma narrativa, ouvindo, que o acabamento do Cenepal hoje não é igual era, que o Nelore está muito melhor, etc. e tal. Aí eu pergunto, aqueles abates técnicos que foram feitos, que antes mesmo de todas essas ferramentas que a gente não tinha, sempre foi preconizado, testado, que o acabamento de carcaça do Cenepal com o Nelore era fantástico e tal. A carcaça piorou? É uma narrativa ou é o outro que subiu comercialmente para que nós possamos realmente atestar? Não, o Cenepal realmente está ruim e nós precisamos melhorar para ter um acabamento de carcaça. Então, melhor. Minhas perguntas terminaram. Não, deixa eu só então responder em cima de comprador de boi. Sim. E um cara que é o Fábio Dias, que acompanha as boiadas por aí, os abates técnicos e tal. Ele me falou que está pecando o acabamento do Cenepal. Mesmo em boi confinado, ele não tem o mesmo grau de gordura que tem um Angus. É isso. Tá? E Nelore nem se fala que o Nelore tem acabamento. Né? Nelore, no mesmo peso, 2 bovinos, sempre o Nelore vai ter mais acabamento que qualquer um. Pode ser, porque são 2 bovinos de mesmo peso. É isso aí. Só que, o que acontece? Não tem dúvida. Isso não tem dúvida. Agora, o que acontece? O cara quer peso, não quer idade. O frigorífico quer peso. Idade, tudo bem, mas ele quer peso. Então, 2 bovinos de 500 quilos, um produto de cruzamento e um Nelore, o Nelore vai ter mais... vai ter mais velho, só que o frigorífico precisa do acabamento. Eu já vou responder. Só tem um detalhe aí que a gente tem que lembrar, eu acho. O que o Itamar falou lá atrás, eram poucos touros Cenepal, e o abate foi feito em cima de alguns animais, filho de X touros. Hoje nós temos um volume de touros Cenepal cobrindo a Campo Brasil,
E provavelmente nem todos têm a mesma qualidade. Então, aí... E isso pode estar impactando no que está indo para o frigorífico. Boa, Fred. O que acontece? Tá, na nossa live, você lembra o que eu falei? Falei, vocês selecionar dói. Selecionar dói, mas dói. Você tem que matar, tem que castrar, mas dói. Você vê aquele touro, você fala, não é possível que eu não vou poder vender. Não vai vender. Então, vocês ainda estão numa fase de vender muito touro. Já teve pior. Já teve pior. Que vendia 25 pau qualquer touro. Hoje está menos. Hoje já dá para você dar uma descartadinha, ficar com os melhores e tal, porque o mercado já tem bastante criador. Não estou falando que é pior ou melhor. Tem bastante criador, graças a Deus. Quanto mais criador, melhor. Então, isso é um fato, Fred. Você falou uma coisa importante, que tudo virou touro. Tudo virou touro. Tá? Então, a gente sabe como funciona. Eu sei porque eu também tenho lá em casa. Então, seria uma atrocidade eu falar diferente. Eu sei como funciona. Mesmo o Nelore. Nelore, porque tem cara que faz boi de boiada e vende até hoje aí. Mas você falou uma coisa certa. Só mais uma última pergunta aqui. Só eu responder. Karina, qual é seu objetivo? O que você pretende fazer com o mármore, primeiro? Eu quero produzir carne de Cenepol de qualidade. Ah, tá. Carne de Cenepol Tá. prêmio. Mas você não precisa ter esse mármore todo no Nelore. Por exemplo, você já tem filho de touro Nelore? De mármore? Filha? Então esquece de ficar avaliando elas. 2 gerações, você já colocou o traço de mármore. Quem vai colocar mármore não é o Nelore. Então vai no Ratil, que o Ratil é muito importante para a indústria frigorífica. O mármore não é. No Ratil, vai na AIB. Aí o que acontece? Aí você tem que usar Cenepol de alto mármore. Você usa Cenepol de alto mármore, em cima dessa Cenepol de alto mármore Nelore, aí você usa Wagyu. Ou a Cauche. Um dos dois, tá? Um dos dois. Aí não tem. Aí você fez. Então, lá. O Acaúche. Então, você usando o Acaúche na meio sangue Cenepol Nelore, você faz um meio sangue tropical. Sem pelo. Aí, o que os caras estão fazendo? Estão fazendo 3/4 Acaúche, né? Eu já falei, gente, não faz essa cagada. Que vai dar pelo, dar um bichinho pior. Não, tudo bem, ele vai fazer uma carne ultra espetacular, mas não tem necessidade. Você pode castrar mais tarde. Castra 4 arrobas antes do abate, tá bom demais, não precisa castrar antes, não, porque você está perdendo demais. Existe um trabalho muito, muito bacana, Maurício, lá que foi feito, Gustavo, foi 2 orientadas do Gustavo e do Flávio, lá em Colina, que eu liguei para ele e falei, porra, Flávio, eu falei com o Gustavo, eu falei, Gustavo, você tem alguma monografia para eu estudar sobre testosterona? Porque você anda no pasto, que as vacas falhadas, os bezerros tudo atrás dela. Vaca falhou lá, o cara não tem touro no meio, e os bezerros tudo atrás. E aí eu tenho um cliente que chega para mim e fala assim, meu bezerro macho deu pior que a fêmea, azada do teu touro, do sêmen que você vendeu. Falei, pô, gozado, hein? Vamos lá ver. Chega lá, os bezerros tudo andando atrás das vacas, vazia. Gozado, só uma informação. Depois que a gente fez essa avaliação de carcaça, até o Ricardo foi acompanhar com a gente lá. Nós fizemos o acasalamento, para a gente fazer um teste, a gente acasalou parte das vacas com Nelore do Bolis, parte com Angus, parte com Cenepol. Que legal. E aí? Que bacana. Que bacana. Tá. Depois que a gente realizou o tração de carcaça das vacas para o protocolo, nós fizemos com três lotes, né? Um com Nelore do Golias, outro com Angus já selecionado para marmoreio e o outro com Cenepol também selecionado para marmoreio. E aí essa bezerrada vai desmamar agora daqui 1 mês, mais ou menos. Já estão com 7 meses e nós estamos coletando todos os dados. Agora, Karina, você vai Me arrependi de não ter colocado o Acaúche também para a gente poder comparar. Mas presta atenção, uma coisa importante. Não se preocupa com meio sangue. Não precisava ser Acaúche na Nelore.
Wagyu na Nelore. Porque esse animal vai dar uma carne grill. Não é carne de alto mármore, é uma mármore que a gente, inclusive, suporta. Vocês sabem o que foi o Daniel Furquim e o Eduardo, o paulista, foram para a Austrália? Falaram, nós queremos participar de um churrasco de Wagyu. Chegaram lá, comeram, arrumaram um churrasco para eles. Saiu todo mundo vomitando depois. Na estrada, para o carro, os dois, tudo lançando. Falei, então, que a gente... Quando o cara me fala, Karina, eu quero fazer carne top, faça meio sangue com uma raça de alto mármore. A Nelore, se tiver o traço de mármore bacana, legal, tal. E aí você parte para um japonês e não tem boca. A vantagem de você fazer o Senepol na Nelore de alto mármore é porque você pode usar um japonês e soltar no pasto. Só que lembra como que se faz a carne de alto mármore. Quantos dias de coxo? 300. R$ 305 dias. Ah, não, ele... Não, só estou falando o seguinte, o animal muito precoce não dá mármore. É 300 dias ganhando 1,1 kg. Vou na frente porque o que eu vou falar tem a ver com o Wagyu. Eu tive a oportunidade de morar no Japão, né? Aí, conta. A maneira com que o japonês come o churrasco que eles chamam de yakiniku, na verdade a carne ela é fatiada como se fosse um fatia de presunto, né? Põe no fogo de um lado e põe no fogo do outro. Então a gordura ali, você pega a carne do jeito que ela está servida ali, ela parece uma pururuca nossa. Então, vou comer um churrasco de Wagyu. Aqui os caras acham que... Vou comer um churrasco de Wagyu. Aí, corta um bife com 4 dedos. Ninguém faz churrasco de cupim e corta um bife de 4 dedos. É casqueirado, né? É casqueirado. Boa. Bela colaboração. Você passa num coisa quente, né? Normalmente é uma grelhinha. Isso. Você paga come por hora, quanto você conseguir. E quando você vai num restaurante, realmente, para servir o Kobe beef, alguma coisa assim, é uma pedra quente. Isso. Eles põem em cima da pedra, deixam um tempo lá, na hora que ele fez o barulhinho, vira a pedra, vira em cima da pedra de novo, mas você olha, tá uma pururuca, tá uma casca. Entendi. Aí, ó. O Antônio Rezende me contou mais ou menos que é rápido. Não servem com garfo e faca também, né? É o hashi. Então tem que ser uma fatia que você consiga pegar com os 2 pauzinhos ali e coloque na boca. Quase sashimi. Você quebra, quase. Exato. É um sashimi de carne. É um sashimi de carne. Legal. A minha pergunta tem a ver com a parte da carne. O senhor falou aí, o Senepol, a novilha, enquadra aí nesses protocolos hoje, né? A meio sangue, né? 1953, assim por diante. Então, eu queria fazer 2 perguntas em uma só. Primeiro, se o senhor sabe dizer para a gente o percentual hoje de Senepol que acaba entrando nesses protocolos e que acaba sendo vendido aí nesses esquemas, que é uma coisa que a gente não tem essa informação. E, atrelado a isso, o que o senhor acha a respeito da questão do Nelore estar reivindicando hoje o direito dele no percentil dessas carnes também aí no Ministério? O que o senhor acharia da gente estar fazendo algo parecido? Esse daqui está passando no YouTube, né? Não, deixa eu falar uma coisa. Não, também não devo nada para ninguém, se quer saber. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu participava do grupo da DBO, né? E o seu Najib, né, que é o presidente do Nelore, todo dia ele joga coisa de carne de Nelore e tudo e tal. E aí eles reivindicando isso. Eu saí do grupo. Sabe porque eu não aguento. Não consigo aguentar aquilo. Né? Não é questão de a raça. Pelo amor de Deus, a raça eu trabalho com ela faz 32 anos. É a majestade do Brasil, ponto. Mas daí, para querer falar que a carne é melhor do mundo, para. Ela é a carne que o brasileiro come. Dura. Ponto. Acabou, vai. Por que o Nelore melhorou muito a carne? Porque a idade melhorou. Acabou. Então, no mundo, no suíno, a marca tem carne, tem raça? Nave tem? Aí o cara quer falar que é meio sangue Nelore.
Para com isso. O Angus, por que o Angus é usado como marca? Porque ele é conhecido mundialmente, ele é mundialmente conhecido. O Cenepol tem que chegar e dar as mãos para o Angus e criar a marca Cenepol, pô. Tem que chegar lá no 1953, ou com o Fabinho, no JBS, ou com o Ivan, do JBS, que é o responsável por tudo lá, falar, vamos criar a marca Cenepol, pô. Quando for F1 Cenepol, coloca a nossa marca, eu pago por essa merda aí. É assim que se faz marketing, é botando milhões de reais. Ou o Angus. Eu vou contar uma história que aconteceu com o Angus. Estou falando que é verídico, né? Esse cabelo branco aqui, 32 anos. Eu estava na Expo Inter em 2000 estava na Lagoa, 2005, depois que eu saí da Alta. Fiquei trabalhando até 2003 na Alta. Meu primeiro emprego foi na ABS, de 90 a 93. Trabalhei em todas as empresas. Aí, cheguei lá, o pessoal da Associação do Angus convocou todo mundo da ASBIA, Associação Brasileira de Inseminação Artificial, os caras que estavam lá na Expo Inter, escuta essa, Nicole. Chegou e falou assim, dá para vocês, vamos fazer uma reunião? Nós precisamos de uma reunião com vocês, para vender sêmen de Angus. Bom, porque vendia cimental, vendia limousin e tal. Bom, cheguei lá, só estava eu, com o Cairoli, o Batalha, só nego pesado. Estava o Fernando Veloso, que era o técnico da associação. Aí falou assim, Zadra, é o seguinte, nós precisamos vender sêmen de Angus, pô, seu senhor. Como é que a gente faz? Nós estamos pensando em dar um carro para o maior vendedor de sêmen de Angus do Brasil. E vocês acham que quantos por cento chega para nós e pergunta assim, que raça que eu uso? 10%. O resto já chega e fala assim, que Angus você tem? Na época não era, que cimental você tem? Então eu expliquei para eles, mas como que a gente faz? Eu fiz assim para eles, está até escrito numa crônica minha. O que é isso? Dá R$2 a mais por arroba. Só isso. Aí virou o que virou. Programa de fomento. Então, vocês deem R$5 a mais por arroba, ou 3. Só quando for Cenepol. É só assim que cresce uma raça. É de cima para baixo, Itamar. Não cresce de outro jeito. É gente pedindo. Vocês têm que ficar esperto. É assim que assim, eu adoro a raça. Adoro de paixão. Por quê? Porque ela cobre no campo. Eu vou contar um fato também, rápido e rasteiro. Vendi 2 touros, vendi um touro para um cara, o Salum, no final do CP Lagoa, aí vendi um para o Salum, Mitsater e um outro para o Salum. Ele ia cobrir 60 novilhas cimental. Falei, pô, seu Salum, você é maluco, cara? Não, deixa lá o tourinho lá. Deixa o tourinho. Aí me ligou depois de uns 30 dias, falou, esse touro não cobre, cara. Esse Cenepol não cobre. Falei, manda de volta, eu te mando dinheiro, pelo amor de Deus, e sumiu. Aí deu uns 3 meses, eu falei, e aí, Salum, me mandou o touro? Ele falou, cobriu todo mundo. Eu falei, não é possível. Emprenhou todo mundo, cara. Isso, Zé Manuel, do Grupo Sextalto, já tinha me falado que o touro que ele pegou emprestado do Máximo Volpon tinha coberto 70 novilhas dele. Então, eu gosto da raça porque cobre. É a raça taurina que cobre no campo, igual o caracu, só que ela é de menor porte. Ela é o porte para se fazer um animal mais bem terminado, uma carcaça mais equilibrada. Então, falando então em mármore, você deveria fazer isso. Pega o Cenepol de alto mármore, usa no Nelore, que já tem um traço lá. Se preocupa muito com o mármore do Nelore, não. É só quando você precisa descartar e tal. E aí você entra com o Wagyu ou a Cauche. Ponto. Não me vai fazer 3/4 a Cauche ou sua coisa. Né? Então é assim que a gente tem que trabalhar. Mais ou menos é isso. Então, eu acho assim, o Nelore é a base de tudo. O cara quer falar que é meio sangue Nelore. Não existe isso. É que o Angus tem marca. Agora, vocês lembram quando que o Nelore vendeu carne e tem um Nelore natural? Quando foi? Foi Carlos Viacava com o Eduardo Pedroso. Né? Eu sou da 8ª turma da USP. Eu acho que o Pedroso é da 15ª, 16ª. Ele não foi meu bicho lá na USP. Ele é um cara. Tanto que é o diretor do JBS hoje. E aí, o Fábio Dias. Eu fui bicho do Fábio Dias. O Fábio Dias acho que é da 4ª ou da 3ª turma. Então, é uma turma que se embrenhou para essa turma de carne aí, que são fera. Aí você vai discutir com os caras. Quando foi criado o 1953, eu brigava para alguma porcaria de um frigorífico
Porcaria não nesse sentido. Algum frigorífico chegar e falar, pô, agora eu tenho um programa de carne que não é Angus. Porque era só Angus. Só Angus. Fala, pô, mas tem tanto tricross maravilhoso, a carne é ultra macia, cara. Não, tem que ser Angus, que é o que vende. Até que o Fábio Dias me ligou e falou, ô, Zadra, tá criado um programa, cara. Eu falei, o quê? Tem um programa, não pode ter cupim. Não, ele falou assim, como é que eu vou saber? Eu falei, não pode ter cupim, uai. É simples. Se não tiver cupim, entra. Pronto. Aí a gente vai para a cabeça, vai para o chanfro. Aí eu tenho que ensinar a turma, né? Porque tem os detalhes. Por exemplo, o meio-sangue Senepol Nelore, a fêmea, se ela ficou mais velha, ela pode criar uma gibazinha. Só que aí você vai na cabeça. O Bonsmara também, ele tem uma giba. Porque ele vem do Afrikaner. O Caracu tem também uma gibazinha. São os únicos que podem ter os meio-sangue legítimo, né? Então, aí é detalhe para... Se vocês quiserem depois entrar no blog, lá tem bastante coisa, bastante coisa. Zadra, aqui. Me chamo Rafael, sou lá de Imperatriz, no Maranhão. Eu queria voltar um pouco ao assunto que o presidente puxou ali, sobre a questão das falácias, né? Do que se fala no mercado. E o Celso também, eu queria... Viu, Celso? Também direcionar para você também essa colocação, porque isso é muito grave, o que se fala, o que está se espalhando no mercado. Porque isso vai diretamente contra a raça, né? Ou seja, se nós produzimos, né, nós criamos, selecionamos o Senepol para o grande mercado, que é o meio-sangue, produzir carne de qualidade, bem acabada, e nós temos um entrave muito visível, que é acabamento de carcaça, né? Eu estava esperando a sua resposta, porque eu não tenho experiência suficiente, nem ferramentas para responder. Você tem, porque você está aí no mercado há 32 anos, como você fala, e ouve de quem compra boi, né? De quem mata boi. Então, isso é algo gravíssimo. Mas o que me parece, até que foi colocado aqui pelo Bruno, é a questão de idade. A questão de idade ela vai impactar aí, né? Você falou, inclusive, que o Nelore melhorou a carne, porque também... Foi mais jovem para o abate. Mais jovem. Mas, mesmo assim, na média, ainda tem um acabamento melhor, porque é um animal mais tardio também. Exato. A fisiologia. Fisiologia então, do zebuíno. A colocação que eu quero fazer é o seguinte... E aí, né, Celso, também quero ouvir você. Qual seria a posição da associação, se falando em marketing, por exemplo, ações que podem ser adicionadas a isso, mas qual é o posicionamento de comunicação ao mercado, de posicionamento da associação com relação à indicação do Senepol? Porque aquilo que a gente sabe de característica do Senepol, ela é universal e nós sabemos já. É um animal adaptado, pelo zero, tal, tudo isso nós já sabemos. E eu, inclusive, comecei a criar Senepol, porque eu comprei um tourinho de um vizinho meu, de uma pessoa da minha região, e coloquei um touro nas vacas Nelore, cruzada, vaca de leite, e criado igual o Nelore. E os bezerros nasceram bezerros bonitos, ou seja, o que eu dava para o Nelore era mesmo. Então, eu entrei nesse mercado, uma das coisas foi isso. Agora, o posicionamento nosso, da associação, aí eu acredito que deve ser feito um estudo muito criterioso, porque envolve marketing e posicionamento de mercado. Deixa eu falar uma coisa importante em cima do que você está falando. Vocês conhecem o programa do Rubia Galega? O Eduardo? Acabou agora. Acabou, graças a Deus. Graças a Deus que eu digo porque, para nós, né? Porque só ele podia vender sêmen no Brasil e só ele abatia os animais. E ele com prêmio. Eu queria andar com ele uns 2 dias para aprender o que aquele cara faz. Ele é fora do cabo. Ele conseguiu. Então, o que vocês têm que fazer é isso. Não tem acabamento, Rubia, esquece. E aí? A dona de casa queria a carne Rubia para fazer bife tipo filé mignon. Que a carne é super macia do Rubia. Então, cada coisa no seu lugar, né? Não tem acabamento nenhum aquilo lá. Tem que ter cuidado.
Mas, é que lógico que tem um acabamento, não é uniforme, mas é mediano e tal. Que é o que vai dar o Cenepol. Então, o que vocês têm que vender é maciez de carne. Maciez. É isso. Vocês querem uma carne macia, compre o Cenepol e ponto. Onde vocês mais têm concentração de meio sangue? É em tal lugar? Pega uma planta base, faz lá. Faz lá, lá vai ser o programa, tal. Se possível, de um frigorífico que seja nacional, para depois expandir. Né? Ou que ainda não tem, por exemplo, o mata-boi aqui, eu não sei se eles estão matando, se ainda existe o mata-boi. Mata-boi era um frigorífico bacana para fazer um programa. Ou pega um outro frigorífico bom, sabe? Para fazer lá em Bauru, o Mondelli. Se vocês quiserem, tem um amigo meu, que o Marcelo, o cara é fora de série, nasceu no meio dele, pode ajudar a fazer esse programa. Porque é importante vocês terem, é de cima para baixo, não tem boca. Vem dali, meu cara, ó. Fala assim, ó, eu quero essa carne. Ah, é? E aí tem que vender touro. Fala, relacionado a essa questão de fazer uma parceria. Alguns criadores, no passado, eu acho que já tentaram algo parecido. E aí veio a história, precisamos ter uma certa escala para montar um programa e tal. O senhor acredita que isso seja mesmo necessário? Não daria para fazer uma coisa tipo safras? Um vinho é vendido em safras. Uma safra maior, uma safra menor. A carne não cabe algo parecido? Os programas que eu conheço de carne, por exemplo, VPJ, tem escala, tem volume. O Rúbia, toda semana o cara tinha que matar uma carrada. Toda semana. Aí você pega o Nelore natural, né, que eu não dei continuidade, o Nelore natural tinha que matar tantos. Então isso é importante, porque senão o supermercado não atende a demanda. Não atende. Não, e você começa a vender, e acontece o que aconteceu com a Pepsi. O cara chegou e falou, a Pepsi fez uma puta propaganda, o cara falou, me dá uma Pepsi. Não tem, então me dá uma Coca. Foi o pior, a venda que a Coca mais vendeu, na época da Tina Turner. Zadra, com relação a isso que o Bruno falou, né? O vinho é vendido em safra, mas não é um produto diário, né? Exatamente. O volume da venda da carne. E uma coisa, você faz um programa desse, investe uma grana pesada em publicidade. E aí, no momento que a pessoa chega na ponta final do mercado, o cara vai comprar a carne, hoje não tem. Vamos hoje não tem, vou pegar outra. Se vocês, quem que aqui é amigo do pessoal do Minerva? Eu tenho muita amizade com o pessoal. Se vocês precisarem de ajuda, Itamar, falar com o Lu, com o Luciano, com a turma, os donos lá, tenho uma amizade muito grande com eles. Porque eles não têm marca, eles têm o Estância 92 e tem lá outra tal. Mas eles não têm uma marca de raça, poderia ser. Eles têm uma distribuição. Eu não sei se o Minerva, por causa de exportação, eles trabalham muito com exportação, né? Mas, apenas como sugestão. Vamos lá. O Anderson, você quer fazer a pergunta ainda? Eu quero só complementar o que o Bruno tinha perguntado a respeito do protocolo 1953, que eu forneço para eles também. Então, ser taurino, o Cenepol meio sangue já entra no protocolo. E paga preço de boi, e chegando até R$11 por arroba. Isso é fantástico. Eu engordo fêmea, chego a matar elas com 16 arroba, hoje eu quero chegar a 18 arroba, e ganho 1,7 kg por dia. Você está tirando uma cria, não? Ainda não. Eu quero tirar uma cria de PO e colocar elas no coxo para chegar no protocolo. Então, eu mato elas com 20 meses, com 16 arroba, só que eu quero já chegar com as 18 arroba, entendeu? O que seu nome, desculpa? Wender. O Wender. O que acontece assim, se você tirar uma cria, você gasta menos com ração. Exato. E chega a 18, 20 arroba depois de parida. Eu faço isso lá em casa, eu tiro uma cria das minhas meio-sangue e mato. Ela não entra em reprodução se ela já está com 480 quilos. Exatamente. E ela não precisa dar ração, porque ela com o hormônio dentro dela, eu sou engordador de vaca prenha. Entendi. Mas eu espero aqui na região, lógico. Aqui na região eu entrego no frigorífico de Iturama, que paga esse protocolo maravilha. 1953. Iturama, Isso. Eu mato lá também. Robertinho que você... É com o Fernando, acho que é Fernando. Beleza, gente. O dedinho de prosa já virou uma mãozona, né? E se a gente ficar aqui, né, Zadra?
Nós vamos continuar aqui, pelo amor, minha garganta está super seca. Nós somos tourólogos, vacólatras inveterados, né, como a gente costuma dizer. Osada, mas só para a gente encerrar esse bate-papo, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Tá? Assim nós estamos naquele mesmo grupo, viu? Rede DBO, né, padrinho? Eu sei, eu presenciei o problema lá. Mas beleza. Gente, é o seguinte, Zadra, fugindo um pouquinho da questão de cruzamento, mas eu acho que tem tudo a ver com cruzamento isso. Qual que é a sua visão do nosso mercado? Mercado futuro, exportação, qual que é a perspectiva, preço de arroba de boi, só para dar esse panorama para o nosso pessoal aqui. O que você acha? Eu vou passar o que eu conversei com o comprador. Eu sei que eles são mentirosos, né? Mas não, brincadeira, né? Assim, todo mundo assistindo, pelo amor de Deus. Não mente, não, eles são tudo honestos. Ele me falou o seguinte, falou que em setembro voltava tudo. Não, assim, ele falou o seguinte, não, tem não sei quantas mil, ele falou em milhões de toneladas no estoque para vender. Ele falou, tem um absurdo, os frigoríficos estão todos cheios. E aí, mas a gente vai vender, tem que vender. Em setembro, provavelmente final de setembro, para do movimento de baixa. Ele falou isso. Tá, então, final de setembro, para o movimento de baixa, ele falou. Dia 10 agora, já deve dar uma aceleradinha. Depois eu vou... Você pediu agora? Não, depois eu pedi cerveja. É o que todo mundo está querendo. Corta, pô. É o que todo mundo está querendo. Corta. E aí... Encerra o papo, cerveja sai. O pessoal não sabe que eu bebo. Aí, então, o que o pessoal falou que vai parar a queda? Setembro, final de setembro. E aí, em outubro, tem uma volta. Lembrando que não é possível cair mais e não subir. Por quê? Quem que tem boi, pô? A segunda rodada, agora tem um pouco mais de boi que a primeira rodada no confinamento. Mas setembro sai tudo. Sai tudo. Aí, outubro, tem que voltar, porque não tem boi de pasto. E não tem vaca para matar, porque quem regula é vaca, quem regula preço de coisa. Então, vai ter. O duro é segurar. Eu tenho que segurar bezerro, porque eu vendi a 3 pau em janeiro e agora está 2.400. Eu tenho vaca para matar que não posso matar. Já tirei tudo, polpa cítrica, fica no pasto com ureia, sal e ureia. Fica quietinho, vai ganhando peso devagarinho aí, vazia. Pô, é duro, né? Não quero vender barato, mas é difícil. Está difícil. Eu acho que outubro, novembro, se puder segurar, eu acho que vai melhorar. Viu? Como você pediu cerveja, você viu a risada da alegria do povo? Eu vi. Eu só estou com eles. Zadra, nós queremos te agradecer e quero até te pedir, eu sei que você vai ficar. A conversa com você não rebenta, não. Então, como você vai ficar aqui... E nós vamos ter oportunidade de te explorar mais e mais, tomando cerveja e comendo carne. Aí é bom, o ambiente é mais confortável, correto? Gente, uma salva de palmas para o Zadra, que é e será sempre um grande amigo do Cenepal e conhecedor da raça. Obrigado. Agradecemos muito, e eu tenho certeza absoluta que o aproveitamento que nós tivemos nesse mega encontro que nós estamos fazendo, com a sua participação, com o Mauri, com o Gilberto, com o doutor Zé Fernando, olha, está sendo assim de aproveitamento total. Não, o nível é fora de série. Começou Obrigado. Com o Fernando. Fernandão, que é um jogador de basquete, ele era da veterinária e eu da USP, da zootecnia, um brigando contra o outro. Aí entra Mauri e, pô, Gilberto, você me põe na... Que time, hein? Cara, que time. Tá louco? Muito pena obrigado. que eu não assisti a palestra deles. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Valeu, gente. Vamos tomar uma cerveja agora, sim. Eu quero mudando o script, até falei ontem, eu vivo quebrando protocolo por alguma razão.